Ok, vestibulandos? Então nós vimos aí o nosso primeiro bloco, diluição de solução. Vamos continuar hoje com a aula de Química, comigo, professor Luiz Carlos, e vamos ver a parte de mistura de soluções. Lembrando que esses aulões é transmitido ao vivo, né, pela TV União, que é a TV a cabo aqui em Natal, o canal 26 ou 800 HD, né? Mas ela também é transmitida a TV aberta para o interior, mandando um abraço aí para os meus conterrâneos aí de Apodi, né, lá para Sul também, né? Minha esposa, a família dela, Dona Lúcia, né, que é a avó da minha esposa, que é a mãe da nossa santa, da irmã Lindalva, bem-aventurada Lindalva, que é mártir da Igreja Católica, né? João Paulo II, o Papa, foi beatificado aí em 2011. Nossa Potiguaí de Açu, irmã Lindalva, foi beatificada em 2007. Então temos um santo aqui bem pertinho da gente, né? Pela Igreja Católica. Então mandando um abraço aí para toda a família aí também de Açu e todos os amigos aí do interior que nos acompanham, ok? Então nós vamos fazer agora um assunto aqui de química da parte de mistura de soluções. Por exemplo, eu tenho água e coloco um pouco de açúcar e no outro recipiente eu tenho água com açúcar também. Aí pego as duas e mistura. Então nós vamos ter aí mistura de soluções. O primeiro caso nós vamos ver mistura de soluções de mesmo soluto, tá certo? Ou seja, quando eu tenho água e açúcar, água e açúcar. Depois nós vamos estudar a mistura de soluções com solutos diferentes. Por exemplo, uma com água e açúcar e outra com água e sal, quando eu misturo as duas. Então nós temos, na verdade, três tipos de estudo de mistura de soluções. Eu posso ter mistura de soluções de mesmo soluto, por exemplo, água com açúcar e água com açúcar, e com solutos diferentes eu posso ter dois casos, com solutos diferentes que eu misturo e eles não reagem, e com solutos diferentes que eu misturo e eles reagem entre si. Então são três casos de mistura de soluções que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. A primeira, mistura de solutos iguais, por exemplo, água com açúcar, as duas, né? Depois vamos ver com solutos diferentes. Agora eu posso ter solutos diferentes que reagem ou que não reagem, por isso que são os três casos. Vamos fazer, lembrar aqui rapidamente na telinha, como é que se chega aí, relembrar as equações aí da parte dos solutos iguais. Acompanha aí na telinha. Na telinha, quando você tem uma solução, por exemplo, de água com açúcar, uma solução 1, e uma solução 2 de água com açúcar, e mistura as duas, tá? Então eu vou ter aí uma mistura de soluções de mesmo soluto, tá? O que é que vai acontecer? A concentração final muda, porque a concentração final vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial da primeira, né? Mais a concentração da segunda vezes o volume da segunda, dividido pelo volume final. Então, nessa primeira solução eu tinha uma concentração, que vai depender da quantidade de açúcar que eu coloquei, pode ser muito concentrado ou pouco, e tem um certo volume. Nessa outra solução eu tinha uma certa concentração e um certo volume. Quando eu misturo as duas, a concentração final vai ser diferente. E vocês viram em sala de aula que eu obtenho por essa fórmula, que eu vou apagar, tá? E vou relembrar aí para vocês a formulazinha, tá? Apagando aqui tudo, eu vou relembrar que a concentração final, quando você mistura água com açúcar, outra de água com açúcar e coloca num só, vai ser a concentração da primeira vezes o volume da primeira, mais a concentração da segunda vezes o volume da segunda, dividido pelo volume final. Então essa é a concentração final, quando eu misturo duas soluções. Então se eu tenho uma solução 1 de água com açúcar e uma solução 2 de água com açúcar, e misturo as duas, tá? A nova concentração, ou seja, a concentração final, é dada por essa expressão, né? Para cá, para cá, para cá, nossos alunos aí de cursinho, tá certo? De alunos de pré-vestibular, né? Vocês viram aí que nós, em sala de aula, a gente desenvolve essa formulazinha, mas é uma fórmula bastante conhecida. Então, nós vamos aplicar, lembrando que, volta aí a telinha, ó, a mesma coisa que serve para a concentração, serve também para a quantidade de matéria ou a molaridade, né? A molaridade final vai ser a mesma coisa, só que em vez de concentração 1, vai ser molaridade 1, concentração 2 vai ser molaridade 2, ok? Vamos fazer um exemplo aplicando essa formulazinha e no exemplo a gente relembra de novo essa fórmula. Acompanha aí, ó. Um químico deseja preparar 1.500 ml de uma solução 1,4 mols por litro de ácido clorídrico, HCl, diluindo uma solução 2,8 mol do mesmo ácido, tá certo?
Qual o volume da solução que havia na primeira solução a ser diluída? Então, o químico aí, ele quer preparar 1.500 ml de uma solução, 1,4 mol de ácido clorídrico, tá certo? Diluindo a solução de 2,8 mol do mesmo ácido. Qual o volume da solução que havia na primeira solução a ser diluída? Então, nós vamos pegar os dados, ó. Ele quer preparar 1.500 ml de uma solução 1, tá certo? De uma solução 1,4 mols de ácido clorídrico, HCl, diluindo uma solução 2,2 mol do mesmo ácido, tá? Qual o volume da solução que havia na primeira solução a ser diluída? Então, qual o volume dessa daqui, tá certo? Então, ó, para cá, para cá, para cá, meu rei, vamos só cortar esse finalzinho aí, esse pedaço, porque ainda é o exercício da anterior, ó. Espera aí, só um minuto. Pronto, porque ainda era aquele mesmo assunto, sabe? Pode ser daqui? Beleza. Aí, vestibulando, então, temos aí, ó, analise os esquemas, vamos lá para a telinha, né? Analise os esquemas dados e julgue os itens que seguem. Então, vamos fazer uma primeira questãozinha aí da parte de diluição e da parte de mistura. Observe que ele deu dois esquemas. O esquema 1 está aqui e o esquema 2 está aqui, ok? O esquema 1, ó, ele diz o seguinte, que ele tem uma solução e adicionou a água. Está aqui a setinha dizendo que adicionou a água. Então, aqui eu tenho uma diluição, tá? Quando eu adiciono só solvente, eu tenho uma diluição. Então, ele pegou essa solução 1, adicionou água e passou a ter uma solução 2. Então, no primeiro eu tenho uma diluição. Já no esquema 2, ó, no esquema 2, eu tenho aí uma mistura. Ó. Eu tenho uma solução de HCl e outra solução de HCl e misturo as duas. Ó. Então, aqui é mistura de solução. Aqui não, eu só tinha uma e coloquei água. Então, quando eu tenho uma e coloco água, a final vai estar mais diluída. Então, é uma diluição. Aqui não, eu tinha duas soluções. Então, eu tenho aí uma mistura de soluções. Então, só apagando aí, tá? Apagando aí rapidamente, ó. O primeiro esquema, eu tenho apenas uma solução e coloquei, ó, está aqui água e adicionei água dentro dela. Então, ela vai ficar mais fraca, ela vai ficar mais diluída. Então, aqui eu tenho uma diluição de solução. Aqui não, eu tenho uma solução 1 de HCl, tenho uma solução 2 de HCl e misturo as duas. Então, aqui eu tenho mistura de soluções, ok? Aí vamos ver o que é que ele diz. No esquema 1, a massa do soluto permanece constante. No esquema 1, a massa do soluto permanece constante? Sim, pessoal. Por quê? Porque o soluto aqui era o HCl, permanece o mesmo. Eu só fiz adicionar a água, que a água é solvente. Então, não coloquei mais soluto aí dentro. Então, sempre numa diluição, a massa do soluto permanece a mesma. Vai para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um recipiente com água e açúcar e coloco mais água, ela vai diluir, mas a massa do açúcar não alterou. O que alterou foi a quantidade de água. Então, a massa do açúcar, ou seja, do soluto que desapareceu, permanece a mesma. Então, volta aí para a telinha. Ele diz, no esquema 1, a massa do soluto permanece a mesma? Sim, porque o esquema 1, nós vimos que eu só fiz adicionar solvente. Então, aqui é uma diluição. Então, na diluição, a massa do soluto permanece a mesma. Então, no esquema 1, a massa do soluto permanece a mesma? Sim, porque no esquema 1, voltando, eu só fiz adicionar a água. A água é o solvente, tá certo? 2. No esquema 2, a concentração em mols por litros do frasco 3 é a média aritmética das concentrações Z e D. Ou seja, no esquema 2, ele diz que essa concentração aqui, a mistura, vai ser a média aritmética dessas. Não, não é uma média aritmética, tá? Nós vimos pela forma que seria mais uma média ponderada. Então, aqui, por exemplo, se a concentração aqui é Z, aqui a concentração nesse caso aqui é D, aí vai ser Z mais D dividido por 2? Não, nós não vimos essa forma. Z mais D dividido por 2, que é média aritmética, para cá, para cá, para cá.
Se você tira um 8